vamos concluir o assunto Past Continuous Tense. Então, dando só uma repassada no que a gente já viu na estrutura do Past Continuous, da colocação do verbo to be no passado, o was e o ele, dependendo do sujeito. Vejam aqui as estruturas, como é que elas funcionam, né? Para a sentença afirmativa, para a sentença negativa, para a sentença interrogativa. E veja aqui alguns exemplos, né? Que a gente pode observar na variação de colocação de regras que você tem no caso desse ING, que já foram vistas todas, revisadas todas. Então hoje eu só preciso concluir o assunto e deixar tudo pronto para a próxima semana, que é a semana de avaliação. Bem, na última aula eu já falei da conjunção when, que a conjunção ela liga termos da mesma oração ou liga termos de orações diferentes quando você está trabalhando um período composto. E o que é que pode acontecer com o Past Continuous Tense, que é o tempo passado contínuo? Ele pode apresentar só um período simples, quando tem só o contínuo, mas pode apresentar também um período composto. Então, ao se trabalhar esse período composto, você trabalha as duas conjunções para fazer esse elo de ligação entre a primeira oração e a segunda oração. Então, nós vimos na semana passada que a conjunção when, ela é usada no passo contínuo para separar aquilo que ocorreu primeiro com o que vem de forma secundária. Então, quando você pega duas orações e você vai observar o que é que aconteceu primeiro, aquela parte que ocorreu primeiro, ela vai ficar no passado contínuo. Ela continua tendo o was, o were e o verbo com ing. Mas quando ela tem uma ação que ocorreu depois, aí você passa a usar a conjunção when, e aí você passa a trabalhar com o passado simples. E aí entra a questão da regularidade do verbo, ou da irregularidade do verbo, que deve ser observado através de uma lista de verbo irregular. E hoje nós vamos pegar a segunda conjunção, que é o why. Aí, quando essa conjunção, quando se utiliza essa conjunção, a gente pode dizer que são orações simultâneas. Gente, simultâneo quer dizer ao mesmo tempo. Então, quando você usava a conjunção when, uma ação estava ocorrendo, depois outra começou a ocorrer. Nesse caso, não. As orações ocorrem exatamente no mesmo tempo, ok? Então, olha aqui o exemplo. Peter estava jogando tênis enquanto, while, vai ficar com essa tradução, enquanto eles estavam nadando. Então, eu observo aqui que nesse tipo de situação, eu vou ter as duas no contínuo. Tá? Estava jogando, estavam nadando. Você observa que esse NDO, em qualquer tempo contínuo, representa o ING do inglês. Então aqui eu tenho mudando essa frase aqui, ó. Peter was playing tennis while they were swimming. Então eu digo que o Peter estava jogando tênis enquanto eles estavam nadando. O que é que aconteceu? Essas duas orações ocorreram ao mesmo tempo. Quando eu digo assim, 6 p.m., seria às 6 horas da noite. Então, exatamente às 6 horas da noite, o Peter estava jogando tênis, enquanto às 6 horas da noite também eles estavam nadando. Então, é por isso que a gente diz, orações simultâneas são aquelas que ocorrem ao mesmo tempo. Perceberam? Então, quando se usa a conjunção when, a primeira oração praticada fica no contínuo, a segunda fica no passado simples. Mas quando se usa a conjunção while, não tem esse negócio de uma oração primeira e a secundária, não. Elas ocorrem exatamente ao mesmo tempo. Vamos só observar essas questões que eu coloquei para vocês.
Quando a sentença for mudada para interrogativa ou negativa, altera-se a primeira ação. É uma dica, já que você tem um tempo composto, e aí você vai dizer, eu vou ter que usar a interrogativa nas duas, eu vou ter que usar a interrogativa negativa nas duas, não. Você usa ou a interrogativa ou a negativa só na primeira ação. Então vejam aqui, ó. Ellen was watching TV when her brother arrived. Ou seja, Ellen estava assistindo TV quando o irmão dela chegou. Essa é uma afirmativa. Então, eu teria aqui contínuo e passado simples. Auxiliar do contínuo was e ele. Auxiliar do passado simples did. Mas eu não vou mexer no passado simples. Então, aqui, ó. O que é que eu fiz? Eu coloquei o was no começo, que ele é o auxiliar, depois o sujeito, e daqui por diante eu não fiz alteração nenhuma, a não ser acrescentar a interrogação no final. Was Ellen watching TV when her brother arrived? É só a tonalidade de pergunta que vai funcionar aí. Nada mais do que isso. O mesmo ocorre na negativa. Ó. A negativa tem Ellen was not, só essa diferença aqui. Ellen was not, ó, was not watching TV when her brother arrived. Então já é bem claro, na hora que você tem esse período composto que envolve o passado contínuo, e você quer fazer interrogativo ou negativo, você mexe só na primeira parte, não vai usar dois auxiliares de jeito nenhum. Faz a mudança na primeira sentença e tudo está certo. Tanto para interrogar, que você só fez a mudança com o os, né? E para negar, a diferença dessa aqui para afirmativa é só o não, que é o not. Você observa que está do mesmo jeito, né? Então, é pensar nisso. Todas as vezes que eu estiver usando período composto e estiver dessa forma, a ação que ocorreu primeiro e a segunda, eu só mexo na primeira. E quando for utilizando a conjunção while, que já não tem orações em tempos diferentes, são aquelas que ocorrem ao mesmo tempo, a mudança só precisa fazer mesmo. Você não vai fazer uma mudança aqui e depois fazer outra mudança aqui, invertendo a posição do auxiliar, não. Fez a mudança do começo, ó, e aqui alterou o quê? Porque a prática comum de se entender sentença interrogativa é perceber que para se fazer sentença interrogativa e negativa, a gente precisa de auxiliar. Então, quem é o auxiliar do contínuo? O was ou ele. Pronto, coloquei ele no início e está resolvido o problema. O mesmo está ocorrendo aqui, ó. Peter was not playing tennis while they were swimming. Percebam que a mudança também já foi... Por que tem que fazer mudança nas duas? Eu vou dizer, Peter não estava jogando tênis enquanto eles não estavam nadando. Não precisa. Eu faço alteração só na primeira parte. Ok, gente? Então aqui eu coloquei uma observação, porque essas regras que tem aplicado aí, gente, eu sempre falo para vocês, isso não é uma ciência exata, onde a aplicabilidade se concentra em 100%. De jeito nenhum. Códigos e linguagem não é ciência exata. Então, o que é que pode ocorrer? Pequenas variações. Eu posso ter sentença que tem when e while e não obedecer esse critério que nós utilizamos aí. Então, o que é que eu faço? Eu mostro que é possível que exista essas pequenas alterações, mas quando vou preparar o teste, normalmente eu sigo o padrão do que eu coloquei nos exemplos. Mesmo porque eu tenho dito a vocês que um aluno de ensino médio, ele tem o poder de avaliação, de raciocínio, de diferenciar as coisas bem mais concentrado, já mais apurado, já mais consciente, do que um aluno que está começando no sexto. Se você disser que tem uma coisa que tem essa variação, ele vai ficar confuso, ele não sabe para onde vai. Mas um aluno de ensino médio já é um pesquisador, tá? É um aluno que em um ano ou dois vai estar dentro de uma universidade falando, discutindo temas, abordando temas com professores que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD. Então o nível de intelectualidade desse pessoal é muito grande. Então, a gente não vai achando para lá que só tem aquele caminho e acabou, não. Tem aquele caminho, mas tem algumas vertentes que podem mudar. Então, nenhuma coisa dita aqui em códigos de linguagem, ela vai ter 100%
assegurado que é só daquele jeito. De forma nenhuma. Só que a regra normal atende mais de 90%. Eu entendo que quem sabe mais de 90% está sabendo de tudo, né? As pequenas exceções, as particularidades a gente vai separando. Então, é possível que apareçam sentenças que alterem a utilização das conjunções ruim e ruai. Então, como prova disso, lá no módulo, na página 10 e 11, se vocês fizerem o exercício, vocês vão perceber que tem essas duas conjunções lá. Se alguém me enviar material, que essa é uma abordagem que eu gostaria de tratar para o final mesmo dessa aula, falando das atividades. Eu tenho cerca de 9 semanas de envio de material, praticamente sem receber material nenhum, de ninguém. Todo vídeo eu posto alertando da entrega de material, que seria copiar o resumo do mesmo jeito que você fazia quando estava na aula presencial. Você não ficava essa aula presencial só olhando o que estava copiado no quadro e o professor falando sem você copiar nada. Você teria que copiar obrigatoriamente o resumo para que você tivesse base para estudar posteriormente. Então, alunos não me enviaram material. E aí, eu fiz o apurado desses materiais e lá no comecinho, alguns alunos me enviaram umas coisinhas. Então, o que é que vai acontecer? Já tem gente entrando no Zap, me pedindo explicação porque é que fulano tem um ponto e eu não tenho nada, porque você não fez nada, você não me enviou nada. E agora não é mais momento de você estar me enviando. O que eu aconselho agora é você pegar os assuntos que estão atrasados e botar para estudar, porque na avaliação eu coloquei os assuntos todos. Todos os assuntos. Se a prova vale de 0 a 10 para quem não fez nada, a prova vale 8 para quem tem 2, a prova vale 9 para quem tem 1 e assim proporcionalmente. Então essa hora não é hora de estar querendo me mandar atividade de 2 meses atrás, porque eu nem tenho tempo de fazer essas correções novamente. O material é para ser entregue logo depois da aula, foi essa a determinação. Eu é que fico protocolando, deixando que o aluno entregue depois, alertando nos vídeos que vocês têm atividades atrasadas, mas agora não tem mais como resolver esse problema. Então eu falei com a Mariana e passei para ela o relatório, uma coisa que eu reclamava toda semana. Mariana, o pessoal do médio não estão enviando as atividades. E hoje teve um aluno que me perguntou, que falou comigo no Zap, mandou uma mensagem dizendo que assistia às aulas lá no Google Meet, mas que não estava usando a outra plataforma. O que é que tem a ver com isso? A plataforma que eu usei, eu não variei nada até agora. Foi as postagens no YouTube, no grupo da escola. Eu não posso fazer nada, eu tenho gravado esses vídeos semanalmente. Então quem deixou de fazer, essa hora não tem que reclamar. É fazer a prova com os 2 assuntos, Present Perfect e com passos contínuos, valendo 10, naturalmente. E quem tiver alguma pontuação, vai fazer a prova com peso menor, mas a grande maioria vai fazer a prova valendo 10. Vocês não estão perdendo absolutamente nada. Então, a gente tem que arcar com as responsabilidades, com os compromissos, como eu tenho arcado cada semana alertando vocês sobre a questão dessas entregas de material. Aí tem gente, mas o aluno postou uma vez, cadê o dever que o senhor não mandou? O dever, meu filho, é você copiar o assunto que estava lá e me enviar. Entendeu? Então, na próxima semana, de 10 a 14, a semana de avaliação. E aí, o que é que eu oriento? Tá com material atrasado, meu filho? Entre lá já que você estava assistindo aula no Meet, entre lá no YouTube, no portalzinho da escola e pegue lá os vídeos que estão postados lá, todos eles, e revise, olhe e estude para a prova, porque já entreguei a prova com os 2 assuntos. Tá certo, gente? Então, para a semana de 10 a 14, a semana de avaliação. Então não adianta estar mandando essas mensagens para mim que eu não vou nem visualizar mais. Reclamação agora, eu reclamei o tempo todo e vocês não estão nem aí. E eu vou correr atrás agora de aluno que não fez atividade. De jeito nenhum, tá? Então agora, aquilo que eu mandei, a pontuação que eu mandei para a Mariana, que ela distribuiu nos grupos, é a pontuação oficial, tá certo? Então, boa semana para vocês, estudem para a próxima, para tirar nota e não prejudicá-los.